Então, Filhos nós de somos. Quitéria, esse termo para mim é novo. Me explica aí o que É é. verdade, a Quitéria é a última mulher de Abraão, né? Professor, Não, e detalhe, né, Betete? No mês de outubro, que a gente já vinha avisando, né? E nós temos coisas mais graves para acontecer, inclusive na data de 31 de outubro. Uma coisa é o Hamas e a outra coisa é o povo palestino. Eles não são a mesma coisa, entendeu, Betete? Não são. Nós temos que lembrar que isso é uma briga de família histórica e que remonta lá ao pai Abraão, a Ismael, a Esaú e aos filhos de Quitéria, né? Nós temos 5 filhos de Quitéria. Então, na realidade, todo o Oriente, né, essa parte que envolve a Arábia Saudita, Catar, o Iraque, o Irã, a própria Palestina, o Paquistão, tudo isso está diretamente ligado a pai Abraão, né, e aos problemas de família que foram estabelecidos há milhares de anos atrás. Então, nós temos muito ressentimento, muito rancor, muita mágoa, muita coisa mal resolvida. Se nós pegarmos o que acontece agora em Israel e trouxermos para a realidade brasileira, né, nós podemos entender um pouco dos conflitos que acontecem nas cidades grandes do Brasil, como é o caso de Porto Alegre, né, BH, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós temos verdadeiros caldeirões para explodir também. A gente tem um olhar para lá e um olhar para cá. Então a gente também tem que olhar que dentro do Brasil nós estamos também para viver dias extremamente difíceis no futuro breve. E eu quero deixar isso aqui já registrado, não como, né, um processo assim de um furo de reportagem aí para você como repórter, mas como um aviso para a nossa audiência que está desperta para que nós tomemos medidas preventivas também. E vocês vão lembrar do velhinho de novo, quais né? seriam essas medidas preventivas aí, o professor Alex? O A que você primeira recomenda coisa, aí nós. de É, prevenção? a primeira coisa, Betete, nós temos que sair dos grandes centros e nos refugiar em cidades menores. Olha o termo que eu estou usando, né? Nos refugiar em cidades menores por causa das zonas de enfrentamento e de confronto, né? Nós estamos vendo sinais claros de que nós teremos enfrentamentos no futuro breve, né? E isso não tarda, infelizmente não tarda. O que aconteceu em Israel era extremamente previsível quando ele se meteu diretamente no conflito que envolve agora a Rússia, a Ucrânia, a OTAN e os Estados Unidos, né? Então, eles não têm poderio para enfrentar toda essa desordem que já está acontecendo em solo europeu. E eles resolveram intervir. Quando você faz isso, né, coincidência ou não, nós vemos o Hamas extremamente armado até os dentes, numa movimentação de Hollywood, nós vemos o pessoal do Mossad passando vergonha, esse é o termo, né? Passaram vergonha diante do planeta, porque não conseguiram guardar a sua população, não conseguiram guardar, né, os seus colonos, e agora eles vão se obrigar a entrar por dentro de Gaza para fazer a pior técnica de combate, que é a varredura casa a casa. Eu era especialista disso dentro da Força Aérea, né? Eu tinha 2 formações, selva e combate casa a casa. O combate casa a casa, Betete, é o que exige mais cruel, porque você se obriga a entrar cômodo a cômodo, ok? Para varrer perímetro a perímetro, ok? E abater aquilo que estiver ali. Então, na realidade, se nós tivermos civis, talvez nós tenhamos a maior baixa de todos os tempos nesse conflito entre Israel e Palestina. Então, diante do que está acontecendo ali, nós temos que lembrar que todas as etnias envolvidas elas têm ligação direta com Abraão, com Ló. Né? Essas etnias estão diretamente ligadas a Abraão e Ló. Então, nós temos um filho bastardo, que é Ismael, nós temos um filho rejeitado por Deus, que é Esaú, nós temos ali, né, os filhos de Quitéria, né, o Emirates, a Arábia Saudita, são os filhos de Quitéria. Nós temos pelo menos quatro não, são 5 nações
ligadas aos filhos de Quitéria. Então, Filhos nós de somos. Quitéria, esse termo para mim é novo. Me explica aí o que É é. verdade, a Quitéria é a última mulher de Abraão, né? Depois da morte de Sarai, Abraão casa e gera 5 filhos. Inclusive, o Catar é descendência de Abraão. A Arábia Saudita também. São descendentes dos filhos de Quitéria, cara. Aquilo ali é uma festa. Aquilo é uma festa, brother. É uma festa, porque está todo mundo envolvido ali com todo mundo, é problema de família. Você imagina, né, uma galera do Nordeste arretada, todo mundo com a peixeira e todo mundo querendo resolver a questão da rapadura. Mas, professor, aí agora você colocou água nessa fervura aí. Ou melhor, colocou gasolina nessa fervura. Abraão é o pai da fé, né? Abraão e Deus, uma relação íntima, né? E Amigo de todos são, Deus. e todos são filhos de Abraão, né? Como é que Todo mundo você ali. avalia? Como é que você avalia? Eu sei que não dá nem para fazer esse tipo de pergunta, né? Tipo, mas Não, mas é pertinente. e aí, como é que Pertinente. fica? É o Não, pai só da fica. fé? Não, só fica. Porque olha só, o que aconteceu? A promessa era para Abraão e Sarai. Sarai duvidou, meteu H na foto, não devia. Me nasce Ismael, né? Ela entrega a, a serva para se deitar. A serva começa a maltratar Sarai. Resultado, Deus cumpre a promessa e Sarai vira Sara, né? Vira Sara, mãe de Isaac. E aí Sarai age sem misericórdia. Sara manda vazar, meu irmão. Manda H para o deserto com o garoto para morrer, sem nada. E lá na altura, quando já está para morrer a mãe e o filho, H olha para o céu e clama pelo Deus de Abraão. E alcança misericórdia. Meu Deus! E agora nós estamos diante também dos filhos de Esaú, das nações que nascem a partir de Esaú. Uma delas é o Paquistão. O Paquistão é descendência de Esaú. Então, na realidade, Betete, nós temos o quê? Nós temos um problema de família, ok? Como muitas das vezes já aconteceu, infelizmente, né? No Nordeste brasileiro, aonde as famílias se enfrentavam. Você conhece essa história é amplamente contada a nível Brasil, né? Pela disputa de terra, poder e herança. E é dessa maneira que as coisas estão acontecendo, todas em nome de Deus e em nome de Alá. Olha que coisa interessante, né? Todos em nome de Deus estão matando todos, mas isso não aconteceu só do lado oriental. Nós temos que lembrar que o lado ocidental, nós tivemos a Santa Inquisição e a guerra entre católicos e protestantes durante séculos, Betete. Então, se nós olharmos com muito carinho, nós vamos ver que, em nome de Deus, o homem vem manifestando e agindo com ações violentas, causando verdadeiras atrocidades. O princípio que foi estabelecido nessa ação recente agora do Hamas é a mais covarde de todos os tempos. Nós não tínhamos nenhuma ocorrência dessa natureza até então, e agora, infelizmente, a história vai ter que contar essa mancha na história da Palestina. Isso é muito importante enfatizar. Essa situação pontual do Hamas, tá? Então, o povo palestino, ok. Não é o Hamas. Não é o Hamas. O Hamas é como se fosse um comando vermelho, como se fosse um terceiro comando, né? Os amigos dos amigos, uma milícia no Rio de Janeiro, primeiro comando em São Paulo. Nós temos que entender que essa é uma facção com perfil criminoso. Infelizmente, algumas nações, eu não vou citar quais, da América Latina, né? Reconhecem, né, essa entidade como sendo uma representação legítima de um anseio de libertação do povo palestino. Mas se nós olharmos com bastante carinho, eles se comportam, de fato, como verdadeiros marginais na condução do povo palestino, que é colocado, inclusive, Betete, como escudo diante das suas incursões. Então, observe que nós temos 2 milhões de inocentes diante de uma quadrilha de um pouco mais de 40 mil homens. Porém,
nós temos o pessoal do Hezbollah e tem o pessoal do Efatá para poder entrar também. Bom, respondendo aí, Gênesis 25, tá? E Abrão tomou outra mulher e o seu nome era Quetura, que foi traduzido aí para Quitéria, né? Então tá aqui a Gênesis 25, tá? E Você nasceu 5 filhos, vê aí, nasceu e 5 deu-lhe à filhos. luz Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E aí vai. Vai lá no Gênesis 25. Meus E dessa amigos, galera foi. vão nascer várias nações aí do mundo árabe, inclusive, né, a Arábia Saudita e o Catar. Era um mundo, e hoje, depois de 8 dias, estamos vivendo um outro É mundo verdade. extremamente tenso, tanto é que nem se fala mais em Rússia e Ucrânia, em virtude Verdade. aí desse país pequenininho chamado Israel, e também esse grupo aí, Hamas, né, que tem ali o poder na faixa de Gaza. Então, olha só que pedrinha, né, no sapato aí, incomodando o mundo inteiro. Professor, Não, e detalhe, né, Betete? No mês de outubro, que a gente já vinha avisando, né? E nós temos coisas mais graves para acontecer, inclusive na data de 31 de outubro. É muito importante que a nossa audiência entenda que o mundo espiritual está agitado e que portais estão sendo abertos a nível planetário e que invocações estão acontecendo com sede de sangue. Então, você imagina uma Terra Santa, você ter a oferta de centenas, e agora, em Gaza, milhares de vidas sendo ceifadas, Betete. As entidades bebendo. Então, isso vai fortalecer a malignidade que já atua no planeta.